Equipe da STV mostra como ficou galpões que pegaram fogo em Barueri no último dia 20. Alckmin conversa com o secretário do Comércio dos Estados Unidos sobre o tarifaço. General admite ao STF que redigiu documento que previa assassinato de Lula. Lula critica Bolsonaro em evento. Governo sanciona a lei que reconhece fibromialgia como deficiência. E velório de Preta Gil reúne multidão e emociona o Brasil. É sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. Vem com a gente, seu STV News já está no ar. Olá, muito boa tarde você, muito boa tarde você de todo o Brasil. Sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, hein? Está no ar o seu nosso STV News. Eu sou Fábio Belisário e eu quero muito que você venha fazer companhia nessa sexta-feira aqui com a gente, porque é hora da gente ficar bem informado com o nosso STV News, hein? Já se inscreveu no nosso canal? Ah, Fábio, eu já sou inscrito. Vamos lá, ó, bate no vizinho para que ele venha fazer parte da família Sucesso News TV junto comigo, com você, porque aqui nós somos de verdade, não é igual muitos por aí, não, que andam comprando seguidores aí para dizer que tem milhares de seguidores para poder vender anúncio para vocês, mas aqui, ó, a gente vende a verdade, pode ter certeza disso, hein? Bom, gente, na vida que se jogam pedras, pegue elas e construa o seu castelo, porque aqueles que atiram pedras não sabem a força que você tem para se reerguer e para ser melhor lá depois. Pode ter certeza disso, hein? Nada como um dia após o outro, né? Bom, gente, sexta-feira a gente começa o STV News hoje trazendo a notícia falando dos galpões que pegaram fogo em Barueri no último dia 20. A Polícia Civil ainda continua investigando a causa do acidente que pegou fogo ali no Tamboré, na Avenida Piracema, mas hoje o STV News vai mostrar com exclusividade a parte frontal de como ficou os galpões depois que pegaram fogo. E segundo informações, ainda tem foco de incêndio lá. A gente mostra agora aqui no STV News. Um incêndio afetou galpões na Avenida Piracema, em um centro empresarial localizado na cidade de Barueri, na manhã do último domingo, dia 20. Ao todo, 5 galpões com materiais combustíveis foram atingidos. Uma vítima foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações iniciais, os locais armazenavam materiais como equipamentos elétricos e materiais gráficos. A causa da ocorrência ainda segue sendo investigada. A equipe do Corpo de Bombeiros mobilizou 14 viaturas para atender ao incêndio considerado de grandes proporções. Nossa equipe teve acesso, após dias do incêndio, aos locais que foram afetados e com exclusividade estamos mostrando as imagens dias depois que os galpões foram liberados para acesso para o trabalho. Ao todo, 5 galpões foram afetados e a polícia ainda segue investigando o caso. E por informações que tivemos nesta sexta-feira, dia 25, ainda haviam focos de incêndios no local. Assim que tivermos mais informações, traremos para vocês. A equipe do STV News que teve acesso aí à frente dos galpões ali, obrigado ao pessoal que mandou imagem pra gente aí, e que ainda a polícia investiga as causas do acidente, ainda não foi decifrado se foram curtos, se foi algum acidente, se foi alguma coisa. Foram 5 galpões afetados, ainda continua, e hoje ainda tinha focos de incêndio, segundo uma fonte que está lá no local e contou pra gente, hein? É o STV News, é a nossa STV trazendo informação em primeira mão e com exclusividade pra você. Esse é o jornalismo do nosso Sucesso News TV. Bom, gente, você de Barueri, região, está precisando de água mineral na sua empresa, no seu comércio, na sua residência? Fala lá com a Belisário, distribuidora de água mineral. Água é uma fonte natural e essencial para nós seres humanos. E é por isso que a gente traz hoje para você a Belisário, distribuidora de água mineral. Na Belisário você encontra águas Clarina, Mata Atlântica e Cristal Ibiúna. Você de comércio e empresa, vem cá que a Belisário faz um super pacotão para você. Qualidade de vida começa na água que você bebe. Quer vir aqui? A Belisário, distribuidora de águas, fica na rua Casimiro de Abreu, número 410, no Jardim Belval, em Barueri. O telefone da Belisário é o 947725437. 947725437. Repito, qualidade de vida começa na água que você bebe. Vem para a Belisário, você também. Vem.
Lá na Belisário você encontra Águas Clarina, Mata Atlântica e Cristal Ibiúna. Você que tem comércio e empresa, fala com o Marcos, ele faz um super pacotão para você. O telefone está aí no vídeo, 947725437, 947725437. Precisou de água? Fala com o Marcos, fala lá na Belisário. A gente segue o STV News aqui falando sobre que o vice-presidente Geraldo Alckmin está conversando aí com o secretário de Comércio dos Estados Unidos sobre o tarifaço que está para começar. Segundo o Trump, vai começar agora dia 1º de agosto, hein? E esse impacto desse tarifaço aí para a gente não vai ser fácil, hein? E a gente mostra essa conversa que ele teve e o que ele disse aqui no nosso STV News. Põe na tela. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira ter mantido uma conversa telefônica com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre a imposição de tarifas de importação contra produtos brasileiros. A conversa ocorreu, segundo Alckmin, no último sábado. Conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. O presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial. Questionado por repórteres sobre como o secretário norte-americano reagiu à conversa, Alckmin preferiu não entrar em detalhes, mas classificou o diálogo como positivo. Essa foi a primeira conversa entre altos integrantes dos dois governos desde o início das taxações ao Brasil pelo presidente americano Donald Trump há 2 semanas. Prepara o bolso que economicamente o nosso país vai sofrer bastante. Isso é consequência. Pode ter certeza que a nossa economia vai ter um impacto muito forte se esse tarifaço não for brecado. E isso vai custar pra gente no nosso bolso. Pode ter certeza disso. Bom, gente, aqui no STV News eu vou falar pra você, ó, que quer dar um talento no seu sorriso, né? Eu sempre falo aqui que seu sorriso é seu cartão de visita. Por isso que eu indico a clínica odontológica da doutora Andréa Mota. Lá na Clínica Odontológica você encontra o melhor atendimento para sair de lá com aquele sorrisão. E procura o pessoal lá e fala que viu aqui no STV News. O telefone está aí no vídeo, 93228-5060. 93228-5060. Pode ir lá e que aquele atendimento você vai sair com aquele sorrisão lá na Clínica Odontológica da doutora Andréa Mota. Seguimos o STV News para falar para você que um general afirmou aos ministros do STF que existia assim uma carta redigida que possibilitava sobre o assassinato do atual presidente Lula. É isso mesmo, na atual, lá em 2022, quando perderam-se as eleições, foram feitas aí, existiu essa carta que, suponhamos, pediu o assassinato do presidente Lula. E a gente mostra aqui no STV News. O general da Reserva do Exército, Mário Fernandes, confirmou ao Supremo Tribunal Federal que redigiu um documento que planejava o assassinato do presidente Lula. O STF acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser o mentor de um suposto plano fracassado para impedir a posse do atual chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, após as eleições de 2022. Segundo a acusação, a suposta tentativa de golpe incluía até mesmo um plano, apelidado de Punhal Verde e Amarelo, para assassinar Lula. O general Mário Fernandes, então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, confirmou ao STF que redigiu e imprimiu o documento, mas disse que se tratava apenas de um pensamento seu e que não o compartilhou com ninguém. A acusação aponta que o militar levou o plano à residência presidencial da Alvorada para tratativas com Bolsonaro em 6 de dezembro de 2022.
Nesse mesmo dia, o então presidente recebeu a minuta de um decreto que contemplava medidas excepcionais para anular o resultado das eleições, segundo os investigadores. O suposto plano Punhal Verde-Amarelo seria executado em 15 de dezembro e também incluía o assassinato do então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, que atualmente preside o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão. Segundo ele, a carta foi redigida, mas só estava no poder dele, mas ela existiu, né? De algum fato, ela tem que ser investigada e a gente vai continuar com essa investigação aqui no STV News. E seguimos aqui com a STV News para falar para você que quer trocar de carro ou comprar um carro novo, hein? Eu indico a Point Car Multimarcas. Na Point Car Multimarcas você encontra veículos 100% periciados, várias marcas, modelos e cores e aquelas taxinhas super especiais para você sair com o seu carro novo. O site está no vídeo, pointcarmultimarcas.com.br ou WhatsApp 11 940 21 13 37. Point Car Multimarcas, o seu carro novo está aqui na Point Car Multimarcas. Lá na Point Car Multimarcas você encontra veículos 100% periciados, várias marcas, modelos e cores e, claro, aquelas taxinhas especiais para você sair de carro novo, hein? O telefone está aí no vídeo, 940 21 13 37, 940 21 13 37. Seu carro novo está lá na Point Car Multimarcas. E aqui agora, hoje é sexta-feira, e sexta-feira eu vou continuar desse lado, porque sexta-feira é dia do Dica do Contador com o nosso querido Rodrigo Brito, que vai trazer uma super dica da X Contabilidade, que é a nossa contabilidade. Traz aí, Rodrigão, a super dica de hoje. Olá, meu amigo empresário, aqui é o Rodrigo Brito, da X Contabilidade. Estou com uma dúvida recorrente aqui dos empresários. Rodrigo, por que eu pago o INSS, DARF Previdenciário e pago no DAS do Simples Nacional? Então aqui, falando sobre esse assunto, né? Lá no DAS, se você observar, tem lá na separação dos impostos o INSS, né? Que é o CPP, a contribuição patronal. E você paga também a guia do DARF Previdenciário. A questão é que são coisas distintas. O INSS ele se divide em duas partes, né? A parte da empresa e a parte do funcionário ou sócio. Então a parte da empresa é recolhida no DAS, a CPP que é inclusa no DAS, a empresa recolhe, né? E a parte do funcionário é uma guia à parte, né? A funcionário ou sócio você recolhe o DARF Previdenciário, então ele tem essa divisão. Esse DARF Previdenciário ele é descontado ali do Olerite, né? Ou do Prolabore do sócio. A empresa ela só tem que recolher a guia, mas quem paga é o funcionário ou sócio. E a parte da empresa é recolhida no DAS. Gostou desse conteúdo? Curta e compartilhe com seus amigos e até a próxima! É isso aí, a X Contabilidade é a nossa contabilidade. Está precisando de uma contabilidade de confiança para cuidar da sua empresa, do seu comércio? Eu indico a X para você, hein? O Rodrigo está aí com 4146-2305, 4146-2305 é o WhatsApp da X. Manda lá mensagem, chama lá a Cota KX. Os preços da X são muito, muito bons, hein? Posso garantir para você, hein? A gente faz parte da X. E sexta-feira que vem o Rodrigão tá de volta aqui com mais uma Dica do Contador com a nossa X Contabilidade. Valeu, Rodrigão! E a gente continua o STV News falando para você que o presidente Lula estava num evento e ele fez altas críticas ao seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, Bolsonaro tentou dar o golpe, mas não conseguiu e fugiu como um rato. Vamos ver o que ele falou? A gente mostra aqui no STV News. O presidente Lula cumpriu a agenda nesta quinta-feira no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Em um evento, Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro. O cara que tentou dar o golpe, para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como rato, foge, fugiu. Agora mandou o filho dele sair de deputado federal e ir para Washington, pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. Já Bolsonaro falou brevemente com jornalistas no final da tarde desta quinta, na saída da sede do Partido Liberal em Brasília. Não está claro o que eu posso ou não posso falar, no tocante a recortes, inclusive. Então eu aguardo. Os meus advogados são muito bons, tá? São renomados. Vou me dar um parecer amanhã.
Tenho o prazer de falar com vocês, ok? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta quinta-feira não ter dúvida de que Bolsonaro violou a proibição de utilizar as redes sociais. Mas o magistrado entende que o caso foi pontual e não seria o bastante para decretar a prisão preventiva do ex-presidente. E você concorda com Lula? O Bolsonaro não fugiu ou você bolsonarista diz que o Lula é um amolado de cada um, né? Nessa eu queria ouvir a sua opinião. Mostra aqui no STV News. Bom, gente, você da STV News, eu vou falar para você, ó, que tem o Grupo FVB, que de segunda a sexta-feira a gente tem um podcast aqui diferente para você aqui na nossa programação. O Grupo FVB, ao qual o Sucesso News TV também faz parte, tem um podcast diferente de segunda a sexta. E eu vou mostrar a programação para você. Roda aí. De segunda a sexta você tem um encontro marcado com o Grupo FVB Comunicações e os nossos podcasts, um diferente a cada dia para você a partir das 8 da noite. Na segunda tem o Rony e sua turma com o Sem Firula. Já na terça, o Salvando Vidas no Trânsito com o Diogo Elias. Eu chego na quarta-feira com o Fábio e você com super entrevistas. Na quinta-feira tem o nosso Bielzinho com o Papo de Boleiros. E já na sexta-feira, o Anselmo Dietrich comanda o Lugar Alto, um podcast evangélico religioso para trazer palavras de paz. Então, de segunda a sexta, você não perca no Grupo FVB Comunicações, um podcast diferente a partir das 8 da noite para você. Vem conferir. De segunda a sexta-feira a gente tem um podcast diferente aqui ao vivaço, hein? Nós somos o único grupo que tem um podcast ao vivo de segunda a sexta-feira aqui na região. Segunda-feira tem o Sem Firula, terça tem o Salvando Vidas no Trânsito, quarta sou eu com o Fábio e você, quinta tem o Bielzinho chamando com Fala Meus Boleiros e sexta tem o podcast Cristão com o Anselmo Dietrich, o Lugar Alto. Então, ó, fique ligado que de segunda a sexta-feira a gente faz com muito carinho para você. Acompanhe nossos canais parceiros, se inscreva lá e também se inscreve aqui no Sucesso News TV para poder acompanhar os nossos podcasts. Hoje tem o Lugar Alto com o Anselmo Dietrich, daqui a pouco no final do jornal eu conto para você quem vai ser o entrevistado dele. Bom, gente, seguimos o STV News para falar sobre que o governo sancionou uma lei que agora diz que fibromialgia é considerado deficiência e vai trazer algumas vantagens para você. Você que sofre de fibromialgia, aquela doença que dói os ossos, né, no frio, que tem gente que sofre muito no frio, eu conheço uma pessoa, o seu Léo, que sofre muito com fibromialgia. Então agora o governo sancionou uma lei que ela é considerada deficiência e a gente mostra aqui no STV News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira uma lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência para fins legais. A medida garante o acesso de pacientes com a síndrome a uma série de direitos até então restritos a pessoas com outras deficiências já reconhecidas. A nova regra entra em vigor em 180 dias e será aplicada em todo o território nacional. Entre os benefícios que pacientes com fibromialgia terão acesso com a nova lei estão cotas em concursos públicos e seleções de emprego, isenção de IPI, ICMS e IOF na compra de veículos adaptados, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença mediante avaliação pericial, benefício de prestação continuada, o BPC, no caso de baixa renda, e pensão por morte em situações em que a incapacidade para o trabalho for comprovada. A fibromialgia pode provocar dores generalizadas, fadiga, distúrbios do sono, alterações cognitivas e sintomas emocionais como ansiedade e depressão. Apesar de variar de pessoa para pessoa, os sintomas podem ser, em muitos casos, considerados incapacitantes. A avaliação para o reconhecimento será feita por uma equipe multiprofissional que deverá analisar o grau de limitação funcional e social enfrentado por cada paciente. O relator do projeto, que virou lei, foi o senador Fabiano Contarato, do PT. Ele disse que a norma corrige uma injustiça histórica com milhões de brasileiros que sofrem com dores crônicas e pouca credibilidade social. Então agora você que sofre de fibromialgia está vendo essas vantagens que o governo trouxe. Então fique ligado porque agora você tem direitos sancionados por lei, tá bom? Bom, gente, aqui no STV News a gente vai falar para você agora que quer anunciar aqui no nosso jornal, hein? Aqui no nosso monitor. Dá uma olhadinha nesse VT. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.
Você que tá ligado aí, vem anunciar aqui no nosso STV News, porque aqui os números são de verdade, hein? O telefone tá aí no vídeo, 940-360508, 940-360508. Seu anúncio aqui, sendo sucesso em vendas, porque aqui a gente tem os de verdade para você. Pode ter certeza disso. Traz esse anúncio para cá. Bom, gente, agora aqui no STV News hoje a gente vai falar que está acontecendo nessa sexta-feira lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o velório da nossa querida Preta Gil, que morreu na última semana aí, vítima de um câncer, que ela lutava contra o câncer aos 50 anos. O velório trouxe muitos visitantes, muitas pessoas ilustres e, claro, muita emoção. E a gente vai mostrar agora aqui no STV News. Coloca na tela. O Rio de Janeiro amanheceu em luto e emoção nesta sexta-feira. O velório da cantora Preta Gil acontece no Teatro Municipal, no centro da cidade, reunindo centenas de fãs, amigos e personalidades que foram prestar suas últimas homenagens à artista. Cartazes, flores e muitas lágrimas tomaram conta do local, que teve acesso liberado ao público, como Preta sempre desejou, perto do povo. A cerimônia foi organizada com todo o cuidado, inclusive com interdições no entorno, para garantir a segurança e o respeito ao momento. Depois do velório, o corpo da cantora seguirá em cortejo até o cemitério da Penitência, no bairro do Caju, a bordo de um carro do Corpo de Bombeiros. A despedida pública termina por ali, mas a pedido da própria Preta, a cremação será reservada apenas à família e amigos íntimos. Um adeus digno de quem foi grande em talento, generosidade e amor. Preta Gil, para sempre em nossos corações. Pra que se esconder, você tem que saber que a Grande Preta, grande história, vai ficar aí como uma guerreira nessa luta contra o câncer e com certeza uma luz que vai estar lá olhando pela gente. Que Deus a tenha e a família tenha os nossos sentimentos. Aproveitando o ensejo da Preta aí, dessa sexta-feira aí, da Preta Gil, da luta contra o câncer, hoje o nosso podcast Lugar Alto com o Anselmo Dietrich, que começa daqui a pouquinho às 8 da noite, para receber a Nica Felizardo. O sobrenome é o meu, porque é a minha mãe. E pela primeira vez ela vai contar sobre a nossa luta contra o câncer que tivemos na nossa família. Minha mãe teve um câncer em 2012, um câncer raro, e poucas mulheres sobrevivem a esse câncer. E graças a Deus, ao milagre de Deus, ela é uma dessas sobreviventes. E agora, há mais de 12 anos, ela conta essa história. E pela primeira vez, ela vai contar sobre tudo, sobre a descoberta do câncer, sobre os nossos desafios, como que a gente lidou com isso, como foi o dia a dia no hospital, o tratamento, tudo ela vai contar daqui a pouco para o Anselmo Dietrich aqui no nosso canal, no Lugar Alto também, aqui no nosso podcast. Então, você tem algum câncer, você tem alguém que conhece, precisa dessa palavra amiga, posso garantir, a minha mãe é uma pessoa que vai trazer essa palavra amiga, que vai trazer coragem para você. Se fosse você, ficava ligado aqui, daqui a pouquinho, às 8 da noite, no nosso podcast Lugar Alto com o Anselmo Dietrich. Bom, gente, sexta-feira, dia 25 de julho, eu chego ao fim do nosso STV News. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um excelente fim de semana e a gente se encontra na segunda. E fique ligado no podcast daqui a pouquinho, porque você vai se emocionar, eu te garanto. Até segunda-feira, um excelente fim de semana. Fui, tchau, tchau. Não posso parar, por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a mudar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto.